Evento da XP reúne os principais presidenciáveis da direita, com críticas a Lula, as tarifas e reafirmando uma necessidade de união do bloco. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau. O Brasil sempre foi um país muito escasso de líderes. E nós estamos vivendo um momento de ter a melhor safra de governadores dos últimos 30 anos do Brasil. E quando você tem a possibilidade, o país, de ter vários nomes de bons quadros para discutir o país, para poder apresentar boas propostas e soluções para o Brasil, isso é muito bom. Bom, faz tempo que a gente não fala das eleições de 26, né? Então, empiricamente, vamos voltar para elas. E na última semana a gente teve um eventão aí, feito pela XP, enfim, para falar de negócios, investimentos, etc. E tal. Estavam lá 3 figuras importantíssimas. Teve outros dias que teve outras figuras também, mas enfim, 3 figuras importantíssimas. Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior. E eles estavam lá meio que para reavivar, né, a ideia de presidenciáveis da direita que não sejam bolsonaristas puro sangue, a necessidade da continuação do bloco, união da direita, etc e tal. E claro, a gente vai falar do mal do Zema também, né, que tá correndo por fora ali, enfim. Eu fiquei com a impressão, quando a fala do Ratinho, de todas, né, todos eles se pronunciaram, todos eles criticaram o Lula, tanto o Tarcísio, quanto o Ratinho, quanto o Caiado. Acho que o Caiado foi mais vocal nas críticas, mas ele já o é desde 89, não surpreende. Esse é o Caiado. E ele gosta de reafirmar isso sempre. E ele gosta de reafirmar isso sempre, exato. Sumido Caiado, que já foi personagem muito frequente desse programa. É verdade, faz tempo que a gente não fala dele. Faz tempo que a gente não fala dele. Eu acho que o Ratinho aproveita um pouco uma janela de oportunidade aí, né? A gente falou muito aí nos últimos programas dessa crise da direita, numa questão das tarifas, o posicionamento do Eduardo Bolsonaro, essa posição equidistante que o Tarcísio tem que estar entre a família Bolsonaro e os setores de interesse do agronegócio no interior do estado que ele governa. Eu acho que o Ratinho entende essa desarticulação como uma possibilidade de se lançar, descacifar o seu nome como candidato para 2026. Porque ele não tem possibilidade de reeleição, diferente do Tarcísio, que qualquer sinal de desgaste no seu nome para eleição presidencial fica no governo do estado de São Paulo e é reeleito tranquilamente, como a gente já falou várias vezes. E o Ratinho está num partido muito importante, é um nome que tem contado com o apoio de figuras centrais da política brasileira. O Kassab adora ele. O Kassab adora ele, é um estado relevante, e ele não me parece muito predisposto nesse momento a ser candidato ao Senado. Então, eu acho que ele reúne todas as características para tentar explorar esse momento de desarticulação da direita e de se apresentar como um candidato intermediário. Ele não é nem o Tarcísio, que acho que seria o sonho de muitos do centrão bolsonarista, e ele também não é o Eduardo Bolsonaro, que seria o pesadelo do centrão bolsonarista. Então eu acho que ele consegue navegar um pouco aí pelo meio e ele tá tentando, acho que esse evento da XP é o primeiro movimento que ele faz mais ativo de tentar colocar o seu nome de maneira mais nacional para 2026. Né? E isso veio acompanhado, isso não pode ser desassociado de elogios e etc. do Eduardo Paes, né? Tudo bem, o Eduardo Paes é um político importante no Rio de Janeiro, só um prefeito, né? Mas ainda assim, é o prefeito de uma das principais cidades, etc e tal. Já tá construindo ali uma parada dentro do partido, né? Literalmente, o Ratinho tá entre Tarcísio e Eduardo Leite, né? Sim. Geograficamente e politicamente, porque é um cara que ele não dispõe desse apoio bolsonarista que o Tarcísio, por enquanto, tem. Também não é um crítico tão feroz, não é feroz, não, ele não é tão contundente nas críticas ao bolsonarismo e ao Bolsonaro quanto o Eduardo Leite. Eu acho que ele tenta figurar aí nesse cenário de domínio do Centrão, ele tenta se vender como um cara bom pro Centrão, melhor até que o Tarcísio, né? Um Tarcísio 2.0, um Tarcísio personalizado, um Tarcísio temerizado, né? Eu só fiquei com a impressão, porque quando eu tava vendo o evento, o Caiado defende múltiplas candidaturas da direita. Ele fala, a gente tem que ter várias candidaturas e uma delas vai chegar competitiva para o segundo turno em 26. É porque ele não quer abrir mão da dele, né? Eu pensei exatamente isso. O Caiado não quer ser senador de jeito nenhum e quer ser candidato. Outra pessoa que tinha mencionado a mesma possibilidade é o Zema, naquela infame entrevista para a Folha de São Paulo. Ele também fala a mesma coisa. Outro que também não me parece muito predisposto a ser candidato ao Senado. Eu acho que se o Ratinho for candidato, a possibilidade de Zema ou o Caiado, ou os dois saírem junto do Ratinho, e a direita ter 3 nomes, é substancial. O Zema pode ser candidato pelo Novo, eu acho que isso não fugiria um pouco dos planos do partido, pelo menos em termos da possibilidade de articular outras eleições em estados. Isso. E o Caiado poderia se mobilizar para conseguir uma candidatura um pouco mais difícil nesse contexto do Ratinho e do Caiado disputando um eleitor muito parecido, mas ainda não surpreenderia por nenhum dos 3 nomes ser muito consensual. E claro, eles imaginam que terem 3 nomes da direita naturalmente vai fazer com
com que os eleitores dos que não passarem para o segundo turno apoiem quem passar, mas isso não acontece sem deixar algumas fraturas, né? Se os 3 de fato se candidatarem no primeiro turno, eles vão disputar o mesmo eleitor, e essas rachaduras podem ser muito exploradas pelo PT, né? No ponto de vista, pelo menos, do primeiro turno, uma desunião que pode ser explorada, se não para converter um número muito grande de eleitores, para pelo menos explorar essa divisão de maneira mais ativa, né? Pô, eu não sei, eu acho que aí eu sou o contrário, hein? Eu acho que uma direita mais unida, sobretudo unida numa figura bolsonarista puro sangue, ou até mesmo numa figura do PL, porque também todos esses caras têm um quê, né? Eles não são do PL. Não são do A PL. gente já falou como o Tarcísio, por exemplo, teria que ir para o PL para disputar, não, enfim. Então isso poderia acontecer com outro nome também. Mas eu acho que pro PT hoje é muito mais interessante que a direita esteja unida e, sobretudo, se for com um nome bolsonarista, Família enquanto a direita, nesse sentido, tem uma vantagem caso um desses nomes seja, ainda que a gente pode ser que um deles tenha que ir pro PL, ou o vice tem que ser do PL pelo arranjo que vai ser feito. Pode ser, mas ainda assim eu acho que quebra um pouco da possível narrativa do PT para 2026. E, sobretudo, porque eu vi no Valor, inclusive, eu vi, que existe uma preocupação, sobretudo por parte do MDB, de que o governo vai se desmantelar em 2026 por conta das eleições. Uhum. Muitos ministros vão sair para disputar alguma coisa. O próprio Sidônio Palmeira vai provavelmente assumir como marqueteiro da campanha, né, tal. Então, assim, é possível que o governo Lula 2026 fique com um quadro desmoralizado. Olha só, Mas assim, pensando na configuração do evento da XP e botando o Zema nesse balaio, porque a gente gosta de falar do Zema, Alguém tem que botar o Zema, né? é lógico, não, pelo amor. Ele não Nem foi pro evento porque... da XP ele foi convidado. Mentira, eu não sei. Não, eu acho que ele tava dor de barriga da banana com Pô, casca não, que ele mas comeu. se ele foi convidado e não foi, ele é burro, pô. Burro, mas eu não sei se ele foi Não, convidado. não, é redundante isso. É verdade. Desculpa. Mas pô, deu pra falar do Zema, eu vou falar do Zema. Mas assim, daqueles que falaram, eu acho que quem melhor se saiu na fala, quem mais se vendeu pra XP, eu acho que foi o Ratinho. Com Porque certeza. eu tava lendo o Valor hoje segunda-feira, e assim, falou bem, criticou Bolsonaro, criticou o Lula, enquanto o Caiado ficou naquele lenga-lenga de o Lula tá fazendo campanha já, o Lula está se beneficiando politicamente desse embate. Escuta, o governador, você também está, não é? Você também está em Tá campanha. todo mundo ali pra isso. né? Exato, e o Tarcísio, ele tá machucado, ele tá fazendo curativo do escorregão da semana passada. Eu senti isso um pouco no jeito que ele falou, não, eu sou contra as tarifas, ainda colhendo os caquinhos de vidro. E, sobretudo, assim, é a primeira vez eu acho que a gente tem um evento com o Tarcísio em que a notícia não é sobre o Tarcísio. Tarcísio tá meio apagado desde o episódio, né? Sabe quem contrapôs essa fala do Caiado, não contrapondo a fala do Caiado no mesmo dia? O Antônio Rueda, presidente do União Brasil, que tá em federação com o PP. Ele acha que o mais eficaz para a direita, num eventual pleito sem a participação do Bolsonaro, é uma unificação em torno de uma candidatura única. Ou seja, ele já cortou um pouco as asinhas do Caiado, né? Falando assim, olha, se você não conseguir se apresentar como um candidato de fato competitivo, nós não vamos lançar o seu nome. É que aí eu acho que é uma disputa interna dentro do União Brasil. O Caiado deve querer muito ser candidato e acredita que se ele conseguir colocar o nome dele durante a campanha eleitoral, ele vai ter a força para crescer durante as campanhas. E o Antônio Rueda deve falar, não, eu prefiro que a gente coloque um vice, que a gente componha um eventual governo com o Ministério da Casa Civil, do que a gente ficar apoiando uma candidatura que pode patinar nos 10, 15%. Caiado tem muito mais cara de vice-presidente, inclusive. Tem, exato. E é gozado, porque a gente brinca que 2004, mas o Caiado tá em 89 ainda. Tá, entendeu? Ele não entendeu que ele é de um partido gigante, que ele não tá dando carta, né? Ele tá achando que a eleição vai ter 15 candidatos, que em 89, né? Exato. Debate que não cabia o pessoal no estudo da Globo. Né? Isso. Tanta gente no debate. Tem que pegar um estudo estendido. Não vai ter essa quantidade de candidaturas. Eu acho que elas vão acabar em uma, duas no máximo. Agora, isso que você falou do Tarcísio, lembra um pouco que a gente discutiu naquele programa das tarifas, uma certa inexperiência, né? Assim, claro, o Tarcísio é uma pessoa experiente na vida pública, mas talvez o que falte de experiência para ele seja na frente de um executivo tão importante como o governo do estado de São Paulo. E ele tá numa posição muito delicada, porque ele é o preferido entre os governadores da família Bolsonaro. E ele sabe o quanto ele precisa do apoio do Bolsonaro publicamente, mas ele também sabe o quão ruim para a imagem dele é ele não se posicionar defendendo o interesse de boa parte da sua base eleitoral no interior de São Paulo. Então o Tarcísio tá torcendo pro jogo acabar, para que essa questão das tarifas passe, resolva e que essa discussão no Brasil não seja a principal pauta para os próximos meses, porque ele tem muito a perder se esse assunto ficar retornando.
Enquanto o Ratinho, o Zema e o Caiado estão numa posição um pouco mais confortável. Claro que os estados deles vão ser atingidos também. Mas eles não têm essa ligação umbilical com a família Bolsonaro. Eles precisam do apoio. Se tiver um posicionamento muito contrário a qualquer um dos três nomes, dificilmente eles vão conseguir ter força para disputar 2026 de maneira competitiva. Mas eles também não precisam o tempo inteiro estar reafirmando esse apoio, porque a família Bolsonaro pode, de fato, chegar a 2026 muito desarticulada, né? Eles já dão um pouco sinais disso. O Eduardo, inclusive, critica o Ratinho Júnior depois do evento da XP, porque, enfim, ele tá nessa posição de crítico dos governadores presidenciais. Mas criticou bem, assim, amenamente. Foi bem, concordo. senhor governador, não sei o quê. Foi bem tranquilo, assim. Concordo. Mas aí eu faço uma pergunta pra você, Lucas, que uma vez você falou assim, olha, eu acho que o Tarcísio não tem uma base eleitoral, não tem um eleitor próprio, ele só tem um eleitor bolsonarista que vai nele. Sim. E os outros, você acha que isso, como você já disse, né? Eles precisam do apoio do Bolsonaro, mas você acha que eles conseguem viabilizar um... Porque eu fico pensando, a gente tá falando de gente com mais experiência partidária, em partidos maiores, assim, pra mim esse evento da XP é um evento feito pelo mercado financeiro pra mostrar que, olha, aquele arranjão que possivelmente está se formando, a gente já comentou em outro programa, continua de pé, a gente vai superar esse problemão aí e tal, tá aqui os nossos nomes, pra algum deles ser do arranjo, e inclusive isso explicaria por que o Zema não tá, porque o Zema comanda Minas Gerais. Sim. E ele é um governador, tem um momento popular. Então eu não teria motivo para ele não estar lá. O único motivo que eu vejo é que o Novo não está nesse arranjo político. O Novo não está na mesa de negociação. Que o Novo é um partido pequeno, que o Novo é um puxadinho do bolsonarismo demais, assim, não existe mais projeto novo, é só mais um partido bolsonarista pequeno, etc e tal. Então, assim, esse é o único motivo que eu consigo enxergar do Zema não estar lá. Concordo. Então eu fico pensando, bom, se esse evento é um evento de reafirmação e defendendo aquilo que eu disse no começo do programa, que uma direita sem Bolsonaro acaba tendo vantagens eleitorais, talvez em cima do PT. E eu fico pensando, pô, talvez essa eleição seja uma eleição de recordes de abstenções. O bolsonarista lá, se não for votar no Bolsonaro, não vou, e já era. Mas vai ter o lado de que, tipo, vai ter... De um lado você pode ter o Caiado, você pode ter o Tarcísio, brigados ou não com o Bolsonaro, e do outro lado você vai ter o Lula. Sim, sozinho no campo dele. Esse eleitor ele vai estar estimulado a votar contra o Lula e assim por diante, e vai ter que votar em alguém, visto que não vai ter ninguém bolsonarista para ele votar, a menos que o Eduardo Bolsonaro consiga alguma coisa, enfim, a menos que o mundo vire de ponta cabeça. Uhum. Assim, eu tenho a impressão que Caiado, Ratinho e o Zema têm mais votos isolados do que o Tarcísio. Porque os três governam estados e eles não têm uma ligação direta com o Bolsonaro. O Tarcísio foi ministro do Bolsonaro, né? Então, assim, esteve ao lado do Bolsonaro 4 anos e acho que isso fortaleceu o vínculo entre os dois. Zema e Ratinho se aproveitaram de uma reconversão política brasileira, são políticos mais jovens. O Caiado tá aí desde sempre, não é nenhuma reconversão, na verdade é que a roda da fortuna girou em direção ao Caiado, né? E não o contrário, ele não se reposicionou. Então acho que os três têm mais, mas do ponto de vista de competitividade eleitoral, e aí eu acho que é um dos grandes méritos do Bolsonaro, é que ele consegue reunir setores da direita brasileira que não me parecem tão unidos. E eu imagino que o Bolsonaro condenado, e se a questão do Eduardo Bolsonaro nas tarifas não reorganizar o mundo, e acho que não vai, o Bolsonaro vai apoiar um dos três. Eu acho improvável que ele não vá usar a carta de apoio que ele tem na mão, até visando a questão de uma eventual anistia numa presidência à direita, sabendo que ele tem, para usar um termo muito caro da ciência política, um carisma. Sim. O Bolsonaro tem a rotineização do carisma. Ele consegue transferir eleitoralmente os votos para um desses três nomes que a gente está debatendo no programa. Eu acho que isoladamente eles não venceriam o Lula, mesmo que os três saíssem candidatos. Aí é um wishful thinking, mas sem o apoio do Bolsonaro, eu acho que o Lula vence até por disputar o campo da esquerda sozinho, e ter capacidade de ir minando a base de apoio deles, principalmente o Caiado tem a dificuldade de sair do Centro-Oeste, o Ratinho talvez tenha uma articulação mais complicada em estados do Nordeste, mesma coisa vale para o Zema, pode ter uma interlocução melhor com o Sudeste, mas enfim, eu acho que o Bolsonaro é quem conseguiria nacionalizar um desses três nomes dentro de um movimento que já se provou nacional. Eu acho que nenhum dos três tem ainda hoje essa chancela de eu imaginar um eleitor amazonense votando no Ratinho, sabe? Vou lá depositar meu voto porque confio no programa. Agora, Bolsonaro e tudo que o bolsonarismo apresenta em termos eleitorais consegue levar o eleitor da direita do norte do país
a votar num desses nomes. Então acho que o Bolsonaro vai usar essa carta. E essa carta pode significar até a vice-presidência por um nome apoiado por ele. A gente já viu esse movimento em eleições municipais, inclusive para São Paulo. Então também não descartaria Ratinho, ou Caiado, ou Zema, com um vice do PL e um vice do PL próximo ao Bolsonaro, se não da família, alguém que esteja muito próximo do núcleo decisório. Né? Vocês também não acham que o cerco do Bolsonaro vai se fechando a ponto dele ficar com moedas de troca fracas? Por enquanto ele acha, e realmente ele dá as cartas, ele que fala que vai nomear, ele que fala que vai fazer isso, ele acha que vai mandar, né? Eu acho que o Zema, pela estrutura partidária, ele sempre meio que corre por fora. Ele não tem uma moeda de troca tão boa quanto Ratinho e Caiado, que são de super partidos. Sem dúvida. E outra coisa, se tudo der errado, se o plano do Eduardo for por água abaixo, que é aquilo que a gente já falou há algumas 2 semanas, o Bolsonaro estaria fadado ao fracasso total. Se as coisas se voltam contra ele como estava nesse caminho há umas 2 semanas. Vocês não acham que o cerco dele vai se fechando a ponto dele ficar um negociante mais fraco? Eu acho que o que pode rolar é se aquela teoria da gente ter um rompimento entre o Eduardo e o Jair rolar mesmo. Porque aí o Eduardo capilarizaria boa parte do eleitor bolsonarista, assim. E aí talvez o nome do capitão fique menos relevante nessa disputa. É, porque eu acho que, apesar do Bolsonaro, talvez, num cenário onde ele tenha que apoiar alguém e esse alguém não seja um membro da família dele, ele ainda tem uma estrutura partidária muito forte, que é o PL. Tem o Valdemar da Costa Neto, que é um articulador político muito experiente. E tem inúmeros prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e governadores eleitos com essa bandeira. E eu acho que isso, em termos de política brasileira, é muito relevante. Nenhum dos nomes que a gente está falando aqui tem perto disso. Pode ter em nível estadual. O Caiado conseguiu fazer, o prefeito de Goiânia, inclusive contra o candidato do Bolsonaro. Mas essa estrutura que cerca o bolsonarismo, até em mídias digitais, o Marcos Nobre, que eu não consigo passar um programa sem citar, fala de partido digital. O Bolsonaro tem muito mais estruturado os nomes das candidaturas, até alternativos, a capacidade de mobilização do seu eleitor em redes. A gente fala como o eleitor bolsonarista é o eleitor mais mobilizado do Brasil hoje. Então eu acho que o apoio dele ainda é muito substancial. É que eu acho que ele condenado, ele perde força quando a gente pensa em Brasília. E a percepção de Brasília em relação ao Bolsonaro, eu acho que vem diminuindo. Eu acho que sim. Mas Brasília já se fechou em torno de candidaturas que ela considerava popular e elas perderam fragorosamente. Acho que o Alckmin é o melhor exemplo de 2018, né? Todo centrão apoia o Alckmin e ele não passa dos 10%. Então, assim, eu acho que também Brasília às vezes lê o contexto muito pensando numa questão palaciana. E, claro, acho que dentro de uma questão palaciana, o Bolsonaro tem se enfraquecido até por esse movimento do Eduardo. A gente não sabe de fato se eles romperam ou não, mas por enquanto eles estão muito associados. O movimento parece orquestrado, pelo menos eu imagino que os parlamentares tenham recebido dessa forma. Mas, como eu falei, Brasília não é o termômetro para o Brasil na maioria das vezes, como a gente sabe, né? Pode ser que eles se fechem em torno de uma candidatura que, do ponto de vista parlamentar, fosse muito competitiva, passaria tudo o que propusesse, mas que não consiga nem chegar perto dos 10% de votos em 2026. Então isso também é um cenário que não me surpreenderia, assim. Se a gente pensar em alguém que vai receber aval do Bolsonaro, o Tarcísio continua na liderança disso. Sobretudo se a gente pensar nesses nomes que a gente falou hoje, o Caiado já não gosta muito do Bolsonaro. Não, Quando eles podem, eles brigam. Finge que adora, mas deve falar mal pra caramba, né? Sim. O Zema é muito fraquinho. Também seria uma aposta difícil. Ainda que o Zema já tenha falado, não, vamos mudar assim e tal. E o Ratinho deu uma resposta meio mais ou menos, né? É. O Ratinho não falou nem que sim, nem que não, ficou em cima do muro ali, né? Então já não é a resposta que o capitão gosta de ouvir. Exato. Mas assim, eu fiquei quando eu fiz essa provocação, eu penso justamente no Ratinho. Se o Bolsonaro se enrolar em tudo, ele teria que ceder por um cara que não é um bolsonarista feroz, nem um bolsonarista moderado. Ele é um cara de direita, de centro-direita. E o Bolsonaro tem que assumir esse risco. Digo, não pode ser um definidor e ter que sobrar um cara mais moderado como o Ratinho, né? E se a gente apostar, aí é uma alternativa que a gente, acho que foi você que trouxe no grupo, Pedro, uma alternativa, a moderação dentro do clã bolsonarista, Flávio Bolsonaro. Não seria um nome que poderia viabilizar, porque aparentemente dentro da família ele é o mais moderado. Isso não quer dizer grande coisa, mas assim, dentro da família ele parece o cara mais moderado. Então a alternativa, a carta Flávio Bolsonaro tá sempre ali na manga. Ele é senador, um estado importante. Claro, tem questões, né? Mas assim, ele poderia se apresentar como esse nome, tem o sobrenome e tem alguma articulação com os políticos do Centrão.
Mais do que o Eduardo, por exemplo. E muito mais Não, do que o e Carlos. mais do que o Eduardo hoje, sobretudo, né? Mais Que que o o Eduardo tá hoje, brigando com exato, Deus e o mundo. Sim, sim. Mas assim, acho num cenário ideal, claro, ele é um candidato à reeleição ainda, tem lenha pra queimar no estado dele, mas o cenário ideal pro bolsonarismo seria apoiar o Jorginho Melo, né? Que é o Seria. mais bolsonarista dos Ele é governadores. quase mais bolsonarista que o Bolsonaro, né? Pô, mas essa chapa, viu, Flávio e Tarcísio me agrada, viu? Eu acho ela competitiva, eu acho ela. Ela talvez fosse a mais competitiva. É. Eu acho também.